Olá, queridos, graça e paz. Sou José Maurício e mais uma vez pelo meu canal do YouTube e também pelo Facebook estamos aqui para tratar de assuntos importantes, em batalha espiritual principalmente. E o tema que nós estamos propondo agora é sobre a maçonaria. O cristão e a maçonaria tem alguma coisa a ver? Um cristão pode frequentar, fazer parte de uma fraternidade teosófica, uma fraternidade mística, uma fraternidade secreta? A Bíblia fala alguma coisa contra ou é simplesmente uma doutrina? O que você sabe sobre maçonaria? É realmente tudo isso que as pessoas falam ou é muito mais lenda urbana do que verdadeiramente uma história real? Fato, mito, realidade. E aí, o que nós sabemos disso? E pastores na maçonaria? Seria constrangedor um pastor estar na maçonaria? Constrangedor um pastor ter grau de maçonaria? As igrejas têm alguma coisa a ver com maçonaria? Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Aguarde. Pois bem, para nós falarmos de maçonaria, para nós falarmos de cristão e maçonaria, a gente tem que saber primeiro o que é maçonaria. Maçonaria é uma sociedade, uma fraternidade, onde a maioria esmagadora é de homens e parte do princípio da filosofia, teosofia e conhecimento de forma geral. Mas vamos entender do nosso ponto de vista cristão o que é a maçonaria. A maçonaria, ela, do jeito moderno que ela se encontra, ela se inicia no século XVIII. Mas, muito antes disso, a maçonaria já pré-existe e de diversas formas. Então, para nós ganharmos tempo, vamos dividir esse vídeo em 3 partes para que possamos compreender. Primeiro, agora, vamos compreender as antiguidades. A maçonaria ela se baseia em 2 pilares. Quais são os pilares que a maçonaria se baseia? Primeiro, o do conhecimento sobrenatural e do poder para construir. Se você olhar para todo tipo de poder temporal de países, você vê que a maçonaria está ali. Desde Babilônia, você vê a construção de uma torre, a Bíblia chama de torre, mas na verdade é uma pirâmide escalonada. A pirâmide escalonada é aquela que você vai escalando, né? E quando os homens constroem ali em Gênesis pós-dilúvio, você está no capítulo 11, se não me engano, a pirâmide, que poderíamos chamar de pirâmide, a Bíblia chama de torre, ela o faz de forma muito mística. Quando eles estão construindo, façamos para nós uma torre para que cheguemos até o céu e não sejamos mais espalhados da face da terra, não sejamos mais destruídos como fomos no dilúvio. Só que estudiosos dizem ou afirmam, de certa forma, que aquela torre, aquela pirâmide escalonada, ela foi feita com viés de adoração astronômica ou astrológica. Que havia na pirâmide era voltado a um planeta que virou uma entidade espiritual. Então nós vemos aí uma influência espiritual muito grande. E por isso que quando você vê no texto Eloísta, diz, desçamos, vejamos o que o homem está construindo. E quando Deus desce, o Elohim desce, e ele vê o homem construindo esse tão grande monumento de idolatria, nós começamos a entender o que Deus faz quando distribui e divide as línguas, o entendimento, fazendo com que eles não se entendessem. Você vai compreender então que daí por diante nasce ali o que? Babilônia, a terra dos mistérios. Quando você vai em Apocalipse, fala de Babilônia novamente, porque tem a ver com o Vaticano. Mas vamos lá, vamos crescendo para a gente poder entender. Então você tem Babilônia, de Babilônia ou Babel, você vai para o Egito. O que tem no Egito? Egito, grandes pirâmides, esfinges, um país construído em cima, um imperialismo construído em cima de grandes construções. Então a maçonaria ela participa de construção. A palavra maçom é pedreiro, né? A franco-maçonaria, o pedreiro livre, nos tempos feudais.
né? Estamos falando aí já, voltando um pouquinho, estamos falando do século XV. Nós estamos falando do tempo, literalmente, quando a gente começa na Renascença, onde começa a surgir as artes, onde começa a surgir os músicos, os filósofos, os alquimistas, os artistas, os livres pensadores, os matemáticos, os físicos. Então você vai entender que o chamado maçom, no sentido, a franco-maçonaria, né, da França, dos francos, então nós vamos começar a entender que a maçonaria ela sempre está nesses dois pilares, o da construção de países e do misticismo. Ela parte disso aqui. Então onde entra a prosperidade? Justamente nisso. Se você notar, todos os países que têm o sentido de democracia, a maçonaria está ali envolvida. Então você vê o Egito, as pirâmides do Egito, as esfinges, os palácios, você sempre tem por trás o quê? Esses sacerdotes, esses místicos que buscam sempre o conhecimento místico, essa construção perfeita, a perfeição de ângulos, a perfeição das pedras. Quando falamos de maçonaria, falamos de pedreiro, e pedreiro não é alguém que coloca tijolo sobre tijolo e lança massa e alisa e pinta, não. Pedreiro é no sentido daquele que corta a pedra, aquele que faz a pedra de forma correta, aquele que tem a habilidade, a capacidade de cortar a pedra dentro da medida exata que o arquiteto pediu. O arquiteto pediu, eu quero 3.000 pedras, com tantos centímetros de altura, ou metros de profundidade, tantos, com ângulo X. Então, o pedreiro era aquele profissional que conseguia, ou seja, tinha que ser alguém bem inteligente, com uma capacidade de inteligência muito grande. Então, quando nós vemos a maçonaria, pense que toda a construção de poder, toda a construção de cidade, toda a construção de povo, toda a construção de país, toda a construção de constituição, toda a construção de leis, toda a construção de governos, toda a construção de reis, toda a construção de presidentes, toda a construção democrática tem a ver com a maçonaria. Tudo está por trás da maçonaria. Nós vamos ver isso justamente na Revolução Francesa. Você vai ver isso justamente nas cruzadas do Papa Urbano, que começa lá no início do segundo milênio. Você vai ver isso justamente na Idade Média. Eu vou dar um dado a você. Ai do protestantismo se não fosse os maçons, os protos-maçons, que deram toda a proteção, os príncipes germânicos que deram proteção a Martinho Lutero e deram a ele a condição de fazer o Novo Testamento em alemão na primeira prensa de Gutenberg. Tem o dedo da maçonaria, tem a mão da maçonaria por trás, porque na verdade queriam derrubar o Império Católico, queriam derrubar o papado, já que eles não suportavam mais esse poder centralizado, essa monocracia do Império Romano. Vamos compreender então que vem Babel, Egito. Do Egito já vemos também do outro lado a clássica cultura grega, helênica, os pilares, os simbolismos, as idolatrias. E olha, por trás disso tudo, o que você está vendo? Ezequiel 28, Isaías 14. Você vê justamente Satanás com a sua mania de grandeza, sempre querendo construir algo perfeito. Quando você vê o texto de Ezequiel, diz, perfeito era nos teus caminhos, até que em ti achou iniquidade. Ele diz assim no seu coração, subirei até as mais altas nuvens e construirei e farei um trono semelhante ao Altíssimo. Então a maçonaria vem aí de trás, dos construtores. Quando você chega em Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia, uma obra de arte maravilhosa, também algo perfeito, algo limpo. Eles têm a preocupação com ângulos retos, com ângulos obtusos, eles têm preocupações com inclinações, com angulações. E é tão notório isso que você quer passear um pouquinho comigo? Vamos pensar agora. Torre Eiffel, você vê a Torre de Pisa, você vê hoje o Louvre, meu Deus, o Louvre todo ele é davinciano, todo ele é davinciano. Mas vamos pensar mais antigamente, você entra em Nova York, você tem a Estátua da Liberdade. Quem construiu a Estátua da Liberdade? Maçons. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Maçons. Washington DC, capital dos Estados Unidos. Toda a estrutura, toda a arquitetura, todo o desenho da cidade planejado, maçom. Brasília, maçom. Você vai ver Vaticano, maçom. Todas essas cidades bem planejadas têm o dedo e a mão da maçonaria. A maçonaria tem muito dinheiro, a maçonaria tem muito poder, porque a maçonaria ela justamente atrai homens para, no intuito de
serem pensadores, filósofos, mas no intuito de manter homens inteligentes, trazer os homens mais inteligentes, os mais sábios. E em troca, ela dá o quê? Prosperidade, ela dá finanças, ela financia os estudos, ela financia uma boa vida, ela financia casa, carro, ela financia a abertura de portas para que essa pessoa entre nos governos. E na verdade a maçonaria, ela abre portas dentro dos governos para que as pessoas estejam dentro dos escalões do governo, desde o mais baixo, do assessor, até o ministro, até o presidente da República. Esse é o papel da maçonaria, essa é a visão que eu quero que você tenha da maçonaria. A questão mística e espiritual a gente vê isso depois, mas primeiramente eu quero que você entenda, maçonaria é uma sociedade que constrói países, que constrói governos, que constrói constituições, é uma sociedade que constrói sociedade. É uma sociedade que constrói o poder de base de uma nação. Veja a OAB. Quem comanda a OAB são maçons. E quem comanda a OAB? Ninguém comanda a OAB. Você vê o nosso Superior Tribunal Federal de Justiça. Maçons. Todas as áreas do legislativo, os deputados, a maioria maçons, senadores, maçons. Então você vai notar que todo o poder no Brasil e fora do Brasil, como nos Estados Unidos também é, como na Europa também é, os maçons estão ali assentados em volta de todo o governo que se constitui uma nação. A igreja evangélica parece que nunca entendeu muito bem o papel da maçonaria e sempre confundiu essas questões maçônicas, levando sempre para o lado espiritual. Que tem espiritual? É claro que tem um lado espiritual, mas muito mais do que uma questão de invocar algum espírito, demônios, ou questões teosóficas, ou questões de nova era, ou questões místicas, ou questões de bruxaria, seja lá o que for que passa no imaginário de alguns evangélicos. A maçonaria é poderosa justamente pelo poder, desculpe a redundância, que ela detém em suas mãos. Então nós vamos primeiro compreender por que pastores, por que cristãos, por que crentes vão para a maçonaria. Porque na verdade a maioria deles não confia no poder de Deus. Porque na verdade a maioria deles se acham muito inteligentes. Mas só lembrando que Satanás derrubou o homem e a mulher pela inteligência. O símbolo da razão é a serpente. E às vezes o argumento maçônico é tão profundo porque na verdade a maçonaria não aceita ateu e não aceita irreligioso. A maçonaria, para você adentrar a maçonaria, você tem que ter fé, você precisa ter uma religião, você precisa acreditar em Deus. Há quem diga que o G dentro do compasso do esquadro é de God em inglês, mas sabemos que é Gadu, grande arquiteto do universo. Então você precisa crer em Deus de alguma forma. E lá dentro dos ritos de passagem, que nós não vamos entrar aqui agora, porque o tema não é esse, nós veremos que o cristão ele será obrigado a, de certa forma, aos poucos, negar a sua fé em Deus ou gerar um misticismo, uma simbiose, uma mistura, na verdade um sincretismo para poder continuar lá. Porque os seus pares, os seus colegas de fraternidade, não é uma religião, deixando bem claro, porque eles não querem disputar com o catolicismo, nem com a igreja evangélica, nem com o afroespiritismo, nem com o kardecismo. Então é uma fraternidade, nós não vamos disputar religião com ninguém. Então você, na verdade, aos poucos vai ter que negar tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você entendeu, tudo aquilo que você compreendeu na Bíblia. E aí você tem pastores, olha, são dezenas, são centenas de pastores na maçonaria. Uau, meu Deus, é verdade? Claro que é. Porque a maçonaria, ela dá de benefício ao seu membro e àqueles que vão crescendo, aqueles que vão subindo de grau a grau, poder, capacitação, amizade. Literalmente a maçonaria ela tem fraternidade, é verdade, não é mentira. Porque lá eles se defendem, um defende o outro. Se você tiver com um processo na justiça e o juiz que estiver lá for um maçom e você for alguém de grau acima do juiz, você literalmente ordena aquele juiz a lhe dar ganho de causa, olhar com mais critério e carinho a sua causa. E mesmo que ele seja de um grau acima do seu, você pede dentro da sua loja alguém que é mais influente, ele vai no juiz, o juiz dá ganho de causa a você. Se você estiver precisando dentro de governos estaduais, federais e municipais
de uma vaga para sua filha, para o seu neto, para o seu genro, para sua sogra, para sua esposa, e você tiver o conhecimento exato, essa pessoa com influência coloca quem você quer lá dentro do governo. Então entenda que a maçonaria, para quem é uma pessoa, estou falando agora de cristãos, para quem é uma pessoa que tenha ambição financeira, ambição social, a maçonaria é realmente uma porta maravilhosa. Só que aí Jesus deixa bem claro, que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma? Porque na verdade a maçonaria, ao longo do tempo, ela vai fazer você negar a Deus, de uma forma indireta, muito inteligente, muito sorrateira. Mas ao final você estará negando Jesus Cristo como seu Salvador. Estará negando Jesus, colocando Jesus no mesmo patamar de Buda, de Krishna, colocando Jesus no mesmo patamar de Maomé. Ou seja, quando na verdade Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos ver também, que mais? Veja as igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais. Essas três igrejas, se você olhar os templos mais antigos, com 70, 80, 90, 100 anos, todas elas têm símbolos maçons por fora e por dentro. Eu mesmo pastoreei uma igreja em Santos, onde ela era uma loja maçônica. A primeira vez que eu entrei naquela igreja, falei, gente, isso aqui é uma loja maçônica. E chamei o pastor que não era de lá, que era novo também, e comecei a mostrar a ele onde estava o simbolismo maçônico. E ele ficou abismado, meu Deus, como pode? Porque os construtores, quem construiu aquela igreja na década de 60 era maçom. E a maioria dessas igrejas, na década de 1930, 1940, 1950, 1960, algumas até antes de 1900, todas elas, os seus pastores, seus presbíteros, os que começaram a igreja, eles eram maçons, e o dinheiro que vinha para ajudar naquela época era dinheiro de maçonaria. A maçonaria dava dinheiro para construir templos protestantes, até mesmo como uma forma de ir contra o catolicismo. Se você pensa que a nossa proclamação da República tem a ver com o governo, tem a ver com a maçonaria. Dom Pedro II era 33º grau de maçonaria, amigo de Ashbel Green Simonton, da Igreja Presbiteriana, amigo dos Batistas do Sul e amigo pessoal de Robert Calley, da Igreja Congregacional. Então vamos entender que essas denominações, quando chegaram aqui dos Estados Unidos, principalmente, vieram já com viés maçônico, vieram para cá já com esse espírito, essa dualidade entre protestantismo evangélico e maçonaria. Por isso que essas igrejas antigas têm formatos maçônicos. Veja a Universal. A Universal só trocou a pomba, tirou o olho e colocou uma pomba, mas tem os 4 pilares, como a Casa Branca. Você vai ver que toda essa estrutura, ela é maçônica. Veja Brasília, seus ângulos, seus cortes maçônicos. Então hoje nós temos um grande número de evangélicos, não posso dizer se são cristãos, se são salvos ou não vou aqui julgar ninguém, que está ou que estão na maçonaria. E infelizmente estão com um pé com o mamon e outro em Deus. Só que Jesus deixa bem claro, você não pode agradar 2 senhores, porque você vai desagradar um. Ou você ama a Deus ou você ama mamon. Vai aborrecer sempre um. E se você ama mamon, então Jesus diz, quem não está comigo, quem não comigo ajunta, está espalhando. Então, se você não é por Deus, é contra Deus. Pois bem, agora nesse último bloco nós vamos entender, por fim, o que é a maçonaria. Se você notar, a maçonaria é um grupo, uma fraternidade de pessoas que visam tirar o poder central de qualquer que seja esse poder, seja monárquico, seja por presidente, seja por órgãos, seja por assembleias. E na verdade você notará que lá desde o início, em Babel, ao fazer a torre, que na verdade é uma pirâmide escalonada, segundo estudiosos, tinha um templo em cima dessa torre para adoração justamente da pluralidade, tentando dar a entender que não queriam, não gostaria de ter somente um Deus como Noé pregava. Depois veremos que no Egito também faraós foram derrubados. Vindo um pouquinho para frente, você verá justamente em Israel Salomão sendo derrubado, porque entrou nesses poderes, tentou buscar esses poderes vindo do Egito e também de Tiro, através do rei Irão, e das suas 300 esposas e 700 concubinas, e por isso caiu. Nós vamos ver a partir daí que a maçonaria na Europa, ela faz o que? Ela se levanta contra a tirania da Igreja Católica. Mas por quê? Porque o poder está centralizado no Papa, na pessoa do Papa.
E aí nós veremos sempre a maçonaria entrando contra, forjando e levantando revoluções. A Revolução Francesa, com seus pilares, queria fazer o quê? Tirar justamente, depor o quê? Reis, monarquias. Se você notar, o poder principal que a monarquia mais gosta, que a maçonaria mais gosta, é o da democracia republicana. E por isso que Dom Pedro II também no Brasil rodou, porque justamente Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, que eram maçons, junto com Dom Pedro II, que era 33º grau, proclamaram a república com, é claro, a desculpa da questão escravagista. Mas nada a ver, é porque não queriam mais o poder na mão de um rei, na mão de um príncipe. Você verá sempre a maçonaria, que é a sociedade dos construtores, rejeitando a pedra angular, rejeitando justamente a pedra de esquina, a principal pedra, porque Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se coloca como a única solução. E uma das coisas que a maçonaria não aceita é justamente a convergência, convergir em alguém. Por isso que ela adota 3 lados, pluralidade. Então não dá para ter uma pessoa só comandando. E toda vez que um governante, pode notar, toda vez que somente uma pessoa quer comandar, ela se movimenta de forma muito sorrateira, de forma muito silenciosa, e vai minando e vai derrubando. Olha como é que está o Brasil. Olha como o Brasil se portou. Enquanto o nosso ex-presidente Lula esteve obedecendo à maçonaria, ela manteve-o lá. Enquanto a Dilma obedeceu, esteve lá. Então depois derrubou o Cunha, foi derrubado. E nós temos quem? Nós temos Sarney, nós temos Cunha, nós temos Michel Temer, nós temos Renan Calheiros, nós temos a maioria dos nossos governantes, temos todo o STF, nós temos senadores, nós temos a maioria deles que fazem parte. Então quando eles não andam dentro da cartilha, são derrubados, são tirados. Veja o Aécio quase foi, mas não vai mais, está buscando lá dentro da cartilha. Por que pastores, líderes, cristãos estão na maçonaria? Porque, na verdade, a igreja evangélica no Brasil tem estreita relação com a maçonaria desde o início. Os principais missionários que vieram para cá, o Ashbel Green Simonton, Robert Calley, os batistas do sul, quando vieram para cá, vieram já com cartas de apresentação da maçonaria. Robert Calley era amigo pessoal de Dom Pedro II, que, como já disse, 33º grau, grão-mestre. Então nós vamos compreender que o Brasil está entranhado, ou as igrejas evangélicas estão entranhadas de maçonaria dentro delas. É necessário que as convenções que há aí de várias igrejas, os conselhos de pastores, os conselhos que há de ministros, se desvencilhem e se verdadeiramente se convertam a Jesus e queiram só a Jesus como a única solução para tudo. A maçonaria, se fosse só uma fraternidade, tudo bem, mas ela não é. Ela tem 2 pilares, já falei. O pilar sobrenatural, do conhecimento sobrenatural, porque conhecimento é poder, e o poder temporal. Nós vamos ver que ninguém manda na OAB, como já disse. Nós vamos ver que quando eles querem, eles comandam tudo, as revoluções, as ditaduras militares, os golpes, as guerras. E por trás disso tudo temos quem? Os Illuminati, o pequeno grupo que comanda o mundo. O pequeno grupo de anticristos que estão preparando o caminho do anticristo. Por isso a maçonaria é preocupante, por isso que a mistura da igreja evangélica com a maçonaria, de servos, de pastores com a maçonaria, nunca deu certo e nunca dará. Estamos misturando o santo com o profano. Estamos misturando visões, relações espirituais que não tem como ser simbiótica. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a outros deuses. E nós não temos parte com outros deuses, só temos parte com o nosso Deus, o que mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Então eu digo a você, se você está com esse pé na maçonaria, se arrependa enquanto há tempo. Porque Deus não te levará por inocente estar participando dessa forma. Não estou aqui falando mal de ninguém, mas só estou dizendo que, biblicamente, o Senhor não aceita que você se divida, ou divida o seu coração entre Ele e outro lugar. Por fim, quero agradecer a você por estar comigo até agora. O assunto é polêmico, é complicado, tem muito mais para falar, mas não vim aqui para depreciar. Viemos aqui explicar o que acontece e por que acontece. Compartilhe e nos ajude a aumentar esse grupo de pessoas que querem visar o reino de Deus. Estamos em batalha espiritual, não esqueça, Jesus está voltando. É necessário que a gente vigie. Deus te abençoe, graça e paz. Fique em paz no nome de Jesus.